eu quero falar com os homens. Cadê os homens de Deus? Ih, rapaz, meu Deus do céu, eu vou até embora agora. Ó, eu vou ensinar um grito de guerra para os homens daqui da igreja Novo Tempo. Posso, pastor João? Os homens, os soldados, os guerreiros, quando eles foram invadir, olha só, os guerreiros, quando eles foram tomar aquela terra, o grito deles era: eia, subamos e possuamos. E o nosso grito é só eia, amém? Quando eu falar assim, cadê os homens de Deus? Vocês vão falar: eia. Tá combinado? Vou dar mais uma chance. Cadê os homens de Deus? Eia. Agora arrebentou. Agora representou, pô. Agora eu senti firmeza, porque eu ia embora daqui com um pressentimento dos homens, né? Falei, não, pô. Agora eu me senti representado. Porque no mundo tem mais homem ou mais mulher? Mulher. Você pode reparar, eu não vou entrar nesse tema, mas você pode reparar que a guerra do mundo hoje é dizer que homens e mulheres, a mulher sofre, porque a mulher ela é maltratada, porque a mulher é isso e aquilo. Mas se você for ver toda a história, quando tinha uma guerra, quem é que era morto? O homem ou a mulher? Os inimigos entravam na cidade e falavam assim: não, deixa as crianças e deixa as mulheres. Sim ou não? Quando o faraó, ele olhou e viu aquela multidão, ele falou assim: ó, parteiras, quando nascer filho homem das filhas do povo de Israel, quando nascer filho menino, o que tinha que fazer? Matar. Mas as parteiras eram mulheres de Deus, ouviram a voz de Deus, e elas não fizeram isso. Elas falaram assim: ó, as mulheres do povo de Israel é tão forte que quando a gente chega, os meninos já nasceram. Faraó ficou o quê? Revoltado. E ele deu uma segunda ordem. Ó, quando qualquer gente, qualquer de vocês aqui do reino de Faraó, que escutar o choro de uma criança e ver o menino do povo de Israel, vocês podem pegar e jogar eles aonde? No rio Nilo. Sabe o que tinha no rio Nilo? Crocodilo. Então, os homens, já há uma perseguição, a sociedade cobra do homem, a sociedade cobra do homem virilidade, a sociedade cobra do homem que ele tem que se disputar, né? Por isso que você vê que homens vivem menos, né? Você vê acidente no trânsito, a maioria das mortes é homem ou mulher? Porque homem quer brigar no trânsito, quer ser mais rápido, quer chegar primeiro. Homem disputa em tudo. Se você pegar uma chupeta e colocar entre dois bebezinhos, meninas, eles vão brigar. Para saber de quem é a chupeta. Se a mãe não chegar em tempo, vai dar um morder o outro. Isso já está na nossa natureza. E como hoje nós estamos falando sobre conexão, a gente não pode estar desconecto da sociedade. Nós estamos vivendo em tempos modernos, tempos de internet, tempos de live, tempos de todo tipo de aplicativo. E quem ficar para trás, quem não abriu o quê? A mente, claro que em Cristo, quem não abrir a mente vai ficar para trás. Nós podemos abrir nossa mente, nós podemos viver aquilo que é moderno, nós podemos viver o novo. A Bíblia fala: transformai a vossa mente conforme o passar dos séculos. Transformar a mente não significa viver princípios. Transformar a mente não significa esquecer a sua escola. Por exemplo, alguém aqui estudou na Bélgica? Azar o seu. Brincadeira, foi só para descontrair. Você continua na Bélgica? Pastor, não, né? Você continua? Um dia vai sair de lá, né? Mas quem já passou pela Bélgica há muitos anos, faz assim, pastor, eu. Lembra de alguma professora? Lembra do diretor? Pastor, eu não esqueci da minha escola. Você não fica mais lá, você não está mais lá, você saiu da Bélgica, você fez faculdade, você evoluiu, mas não significa que você esqueceu daquilo que você... Princípio. Eu e meu filho, lá em casa, a briga lá em casa, a discussão lá em casa é feia, porque a briga lá em casa é bíblica, né? A briga lá em casa é bíblica. Não, está escrito, pá, a briga lá em casa, a discussão é feia, né? E aí eu converso muito com meu filho, é política, a gente fala de Bíblia. E eu comento muito sobre isso, sobre hombridade.
E como o tema é conectado, como nós vamos estar conectados em tempos modernos, aonde a sociedade cada vez mais vem criando homens cada vez mais femininos. Estou me fazendo compreender? E como o tema foi Malaquias, aonde o Gilson, meu filho, que é obreiro lá da nossa igreja, já havia lido, e ali no livro de Malaquias ele explica muito bem explicado o antes da guerra, né, o pós, e ele vem explicando até Cristo. Eu não vou me fazer necessário estar lendo lá de novo, mas como o tema é conectado, conectar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Posso falar uma coisa para você? É a coisa mais difícil e ao mesmo tempo a coisa mais natural. Sabe quando que se dá valor aos pais? Posso ser sincero? Posso? Alguém falou aí, ó. Quando morre. Alguém perdeu seu pai ou a sua mãe já? Já não está mais aqui entre a gente? Às vezes você não tem saudade? Fala a verdade. Às vezes você não fala assim, se meu pai estivesse aqui eu não estava passando por isso. Ele vinha aqui e embolsava essa parede para mim aqui. Ele vinha aqui e fazia o cano. Ele me ajudava. Mesmo ele não tendo, ele tirava. Toma aqui, vai lá. E a gente só dá conta de tudo quando o quê? Quando passa. Como a minha esposa falou às mulheres, e o meu filho falou aos jovens, eu quero falar aos homens de Deus. A importância do homem na família. Cadê os homens de Deus? Diga! Isso. Eu quero que você, meus irmãos, eu quero que os irmãos, a palavra foi Malaquias capítulo 4, versículo 6, né? Já é conhecido de muitos aqui. Tem alguns ditados populares, e eu escuto muitas mulheres falando, que diz o seguinte, homem é tudo... Vê como é que elas sabem? Já falam de cor, igual coral. Homem é tudo igual. Nenhum homem... Viu? Rapaz, como é que a gente está mal difamado, né? Estamos mal na fita mesmo. Pastor João, elas falam, homem é tudo igual. Nenhum homem presta. Mas hoje eu quero defender a minha classe. Hein? Eu quero dizer que essas declarações, essa estatística, pode até estar muito alta, mas elas não são absolutas. Vou defender os homens aqui, ó. Há um outro tipo de homem, gente que reconhece valores, diga assim comigo, princípios. Exatamente. Homens que reconhecem valores e princípios da palavra de Deus. Homens que se movem por esses princípios que são classificados de acordo com a própria Escrituras. Homens, eu quero que vocês todos repitam assim comigo, homens de verdade. Homens de verdade. Isso mesmo. E nós vamos ler sobre isso. É a esse respeito que eu quero terminar essa noite, lendo com vocês o livro de Êxodo, no capítulo 18, do versículo 21. Êxodo, no capítulo 18, do versículo 21, nós temos uma conversa entre Jetro, vai abrindo aí, e o sogro de Moisés. Jetro era o sogro de Moisés, né? E o próprio Moisés, que era grande líder do povo de Israel. Um homem que Deus levantou e chacoalhou uma geração, amém? Num determinado momento, Jetro, Gilson, lhe dá um conselho muito específico sobre a forma de apacentar e cuidar de tanta gente. Eram milhões de pessoas, pastor João. Moisés sozinho não poderia atender e cuidar de todo mundo. Então Jetro, seu sogro, lhe oferece um conselho de descentralizar. Sabe que eu tenho esse defeito? Eu tenho esse costume. Por exemplo, eu vejo alguém limpando ali, mas aquela pessoa, tem um ditado que diz limpando igual... Vocês sabem, gente, o que eu estou falando. Vocês sabem, limpando igual a cara dela. Aquilo me dá uma agonia, dá vontade de falar assim, me dá essa vassoura aqui. Sai daí. Você está pregando errado. Mas isso é um defeito, isso não é uma qualidade. Porque você quer estar no centro de tudo. O Brasil sofre até hoje porque a vida inteira tivemos líderes que centralizaram tudo. Nós temos que delegar. Nós temos que aprender a delegar. Dá uma agonia, tu fala pro teu filho assim, passa essa calça. E tu tá vendo a criatura queimando a calça. Tu tá vendo a criatura sujando o ferro. Tu tá vendo...
Mas você tem que deixar, você está assim, meu Deus, né? Você fala assim, faz lá o arroz está queimando. Mas você tem que deixar, mesmo que saia o quê? Errado, você tem que deixar. Isso é delegar. Moisés queria tomar conta de tudo, ele queria ser o centralizador, só que era muita gente. E ele diz, Moisés, você deve se concentrar no seu papel principal, você deve representar o povo perante Deus orando por eles, amém? Moisés, você deve ensinar a palavra. Mas ele falou assim, lá no capítulo 18, do versículo 1, ele diz, levanta o quê? Chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000. E ele começa a falar de uma estrutura hierárquica que não apenas permitiria a Moisés comandar um verdadeiro exército, como também cuidar dessas pessoas através da descentralização desses líderes levantados. No entanto, preste atenção, esses líderes, vamos ler, calma aí, precisavam ter qualificações, e entre elas, no versículo 21 de Êxodo 18, diz assim, procura, como é que está escrito aí? Se for na versão Ara, é melhor, procura dentre o povo, homens o quê? Homens capazes, vai prestando atenção, homens tementes a Deus. Na minha Bíblia diz assim, homens de verdade. De repente a tua Bíblia não está assim. Na versão Ara, está escrito assim, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Diga-se, mulheres, amém. Porque tem homem que é avarento, na misericórdia, não compra nem um absorvente, Deus do céu. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe eles sobre chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Como é que está escrito mais? Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos o quê? Julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Mas preste atenção, igreja, as qualificações desses líderes são muito claras. Em primeiro lugar, eles precisavam ser o quê? Repita comigo, capazes, isso mesmo. Homens de Deus, nós precisamos nos capacitar. Nós temos uma geração do embrulha e manda, já viu? Geração do embrulha e manda, mãe, tem como fazer um puxadinho na laje aí que eu engravidei minha namorada? Homens que não se capacitam, não se preparam, mas ele fala que para liderar a família, que para liderar o povo de Israel, primeira qualificação, homens capazes. A segunda menção que ele fala, eles tinham que ser temente a quem? Temor a Deus. Mulheres de Deus, principalmente as solteiras, vai tendo, você tem que arrumar um namorado capaz, que seja temente a quem? Mas ele então inclui uma declaração, ele diz assim, repita comigo, homem de verdade. Exatamente. Se ele diz, se a Bíblia fala, procura homens de verdade, é porque tem homem que não é homem de verdade. Pastor, homem de mentira? Como assim, ele não é homem? Não está falando de virilidade. Não está falando de masculinidade. Olha só, essa palavra traduzida, a palavra chamada verdade, no original hebraico, essa palavra é emet. E ela significa firmeza. Repita comigo, firmeza. Mulheres gostam de homem firme ou homem banana? Não sei, de repente tu quer fazer um milkshake, né? Tem mulher que ela é a firmeza e o homem é o milkshake. Mas vai dar certo, de repente, né, pastor? Diga assim comigo, fidelidade. Homem tem que ter o quê? Fidelidade. Diga assim comigo, verdade. Você gosta de homem verdadeiro ou falso? Certeza. Credibilidade. Credibilidade diminuiu agora, hein? Aí vai credibilidade. Até soletraram, né? Pastor, me fala onde está esse homem, que está difícil de caçar esse homem, pastor. Está difícil, pastor, de caçar esse. Credibilidade. Agora eu vou falar o mais difícil. Repita comigo, estabilidade. Constância. Meu Deus, todos esses adjetivos, igreja, na verdade,
nos ajudam a entender o significado da classificação que foi estabelecida como algo necessário para aqueles homens ajudarem a quem? Moisés. E quando ele está dizendo, preste atenção, homem de verdade, ele não está falando, pastor João, ele não está falando, homem de Deus, de virilidade no sentido do comportamento, não. Ele não está simplesmente falando do gênero masculino ou feminino, ele está falando de algo que é definido como hombridade. Alguém até se espantou aí, foi a criança, né? Tá tão difícil falar essa palavra que até a nenenzinha falou, meu Deus, descobri algo novo, nunca ouvi falar essa palavra. Né? Hombridade é mais do que apenas ser viril, é mais do que apenas demonstrar ser macho, tem gente que é machão pra caramba, né? É ser um homem de caráter, é ser um homem de integridade, é ser um homem de nobreza, amém? E nós precisamos entender que ainda que Deus tenha criado, preste atenção, homem e mulher, como seres diferentes, não apenas no aspecto biológico da procriação, não apenas na questão dos gêneros, mas quando olhamos para a nossa família, Deus deu a cada um papel diferente. Até aqui eu estou me fazendo compreender? Amém? Amém? Quem está comigo nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos entender que a declaração bíblica sobre um homem, preste atenção, de verdade, não é apenas quando ele entende a maneira de se portar aos olhos da sociedade. Quando eu era criança, né, meu pai dizia, prenda as suas cabras. Quem já ouviu esse ditado? Os antigos sabem o que eu estou falando. Prenda as suas cabras. Vocês são velhos, hein? Né? Porque para os machos era assim, né? Meu filho pode tudo, né? Meu filho vai pegar todo mundo, meu filho é pegador. Mas não é disso, não é dessa virilidade, não é desse sentido da sociedade, no sentido de que espera um homem biológico, não é isso. E entender o que é o caráter de Deus, amém? O que é o papel do homem, não apenas dentro da família, mas também para com a sociedade. Ser um homem de verdade é algo que requer de nós, que repitam comigo, homens, diga assim, um processo. Um processo. Cadê o filho da Priscila? Como é que é o nome dele, Priscila? Samuel. Samuel não para. Samuel é uma bênção. De vez em quando Priscila escuta uns gritos, vai lá embaixo. Que ela já sabe. O meu homenzinho está aprontando. Porque é um processo. Quem está compreendendo? Quem é mãe aqui tem filho homem? Filho homem já quebrou a cabeça, já machucou o braço, já tacou pedra na casa da vizinha. Hã? Eu caí da roda gigante, eu taquei fogo no barraco da vizinha, coitado. Foi um processo que eu passei, porque eu era menino, mas foi um processo. Então não tem nada a ver, preste atenção, ser homem de verdade, não estou falando disso, de nascimento, não tem a ver com o sexo que carregamos na nossa intimidade, na nossa identidade, não é pegar a identidade, está escrito é homem, tem gente que na identidade está escrito que é homem, mas não é o quê? É igual Denorex, parece, mas não é. É algo maior do que isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, hein? Quando Davi dá um conselho para Salomão dizendo, seja homem, meu filho. Davi, ele não estava falando de gênero. Isso Salomão já tinha nascido com ele garantido. Quando meu filho Justo nasceu, primeira coisa que eu olhei, eu posso falar, gente, ninguém vai se espantar não, né? Falei, esse menino é sacudo, é homem. Não é assim? A gente está falando de uma criança, tá? A gente está falando de uma criança, né? Toda mãe faz isso com a criança, acaba. Quando a criança cresce, a criança fica horrorizada. Tem um filho com as pernas abertas, com o saco aparecendo assim. Toda mãe tem que filho é homem, ou então a menina, né, tadinha? E a pessoa chega na tua casa, o que a mãe faz? Olha o meu filho quando era pequenininho. Aí ele, mãe, para com isso, mãe. Não fica mostrando essa foto para ninguém, mãe. Então nós não estamos falando desse tipo de ser homem, isso já é garantido, quando nasceu até na foto tu viu que era. Mas ele estava falando não apenas sobre... Davi não estava falando com Salomão sobre apenas ser homem, porque Salomão ia ser o seu sucessor, diga amém. Amém. Salomão seria o sucessor. Davi estava falando sobre maturidade, mas também sobre hombridade. E tem uma pessoa que eu sou apaixonado por ele, pela sua leitura, apóstolo Paulo.
Uma vez a gente fez uma brincadeira assim, se Jesus voltasse e você fosse para o céu, quem tu queria conhecer? Claro, além de Jesus, né? Jesus, Deus, maravilhoso. Tá. Mas chegar no céu, tu tá dando um rolezão, tu encontra Paulo. Ô, irmão, graça e paz, chega aí, quero bater um papo. Eu queria conhecer Paulo. Homem inteligente, né? Eu queria entender algumas coisas. E Paulo, preste atenção, Paulo, quando ele nos relata dentro da palavra, ele diz, quando eu era menino, eu falava, um menino, no caso eu estava falando do filho da pastora Priscila, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Samuel. Inclusive, quando a gente é menino, como é que é a nossa voz? E menino. Mamãe. Se bem que tem homem grande que tem uma voz assim também, né? Um dia desse eu estava no metrô, e eu falo assim com respeito, tá, pessoal? Que hoje em dia, quando a gente fala assim, negão, não estou falando isso com relação à discriminação de cor. Isso é um respeito. Ele era realmente um homem grande, escuro, forte, cara grandão assim no metrô. O celular dele tocou, ele, amor, já estou chegando, amor. A voz daquele homem era fina, mas o homem era muito grande. O metrô inteiro riu. E ele ainda chamava ela pelo apelido. Momô, já estou chegando, mozinho. Imagina aquele homem grandão, tira o celular cheio de medo. Momô, já estou chegando. E eu ouvi que ela estava falando, tu está em qual estação? Eu estou em Vicente de Carvalho. Mentira, tira a foto que eu quero ver. Falei, meu Deus do céu, a hombridade está invertida. Mas quando a gente é criança, até a nossa voz é o quê? É diferente, né? E Paulo fala isso especificamente na Bíblia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava, e ele também agia, mas ele diz assim, mas logo que cheguei a ser homem, e esse chegar a ser homem, novamente, preste atenção, novamente indica uma mudança de gênero ao longo do caminho, mas indica, diga comigo, maturidade. Porque Paulo já era velho, então ele estava falando de, eu cresci. E eu vou falar, há duas coisas que nós precisamos entender quando falamos de hombridade. E hoje eu estou falando com homens. Cadê os homens de Deus? Diga, eia! Isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jesus Cristo, hein? Tem que ser intenso, irmão. Tem que chegar metendo o pé na porta. Tem que chegar metendo o pé na porta, que senão... Você imagina, pessoal, eu vou falar uma coisa para você. Eu amo libertação, não estou falando de exorcismo, eu amo libertação. Você imagina que uma vez, rapaz, eu estava numa rua e uma pessoa manifestou com uma entidade maligna, né? E a rua encheu, pastor. A rua encheu, que as pessoas gostam de ver, não gostam de ver o circo pegar fogo. E era de madrugada, e alguém bateu lá na minha porta. Dona Luzia, o Gilson é obreira, a Karine também, chama eles aí que fulana manifestou lá no beco, e desce todo mundo, aquela guerra, desce todo mundo, e de repente o beco começou a encher, e aquele expulsa demônio de lá, expulsa de cá, e começou a juntar gente na porta ali, vocês são fofoqueiros, vocês já sabem quem é, vocês são fofoqueiros, olha lá, irmão, o beco quase não enche, que é isso, né? E aí chegou uma hora que a gente lutava com aquela entidade, e sai, e não sei, entrava outro, e sai, e entrava outro. Chegou uma hora que eu estava cansado, e o demônio começou a rir, começou a rir da gente, rir, porque o diabo é debochado, se ele perceber que tu perdeu as forças, e eu humanamente tinha perdido o quê? Minha irmã já tinha perdido as forças, até na época a obreira que era a Janaína, a gente já tinha perdido as forças, eu estava assim, ó. Aí teve uma hora que deu uma coisa de fé na minha cabeça. Sai todo mundo da sala. Não, sai todo mundo, porque o diabo gosta de show. O diabo gosta de espetáculo. O diabo gosta de circo. Não. Vai sair todo mundo. Saiu todo mundo. Até a Karine e a Janaína. Não, eu falei, sai todo mundo. Vou ficar eu sozinho. E olha que naquela época, tipo assim, se o meu filho é magro, eu era pior. Você imagina um filé de louva-a-Deus. Era eu, pô. O Gilson é forte perto de mim. Eu tinha medo de vento. Porque a minha mãe dizia, menino, se tu não comer, o vento vai te levar. Um dia a Beth foi me buscar na escola. Minha prima Beth cuidava da gente. Eu garrei no poste. E não tinha quem me tirasse do poste. Ela teve que ir lá em casa buscar minha mãe. Dona Luzia, o Gilson está lá no poste agarrado.
porque eu tinha medo de vento. Vem brincar, os garotos, vem brincar. Primeiro eu parava na porta e olhava, para ver se estava ventando. Não é brincadeira não, era um trauma, porque a palavra tem poder, sim ou não? Era um trauma. Quantas mães eu vejo falando para o filho, não faz isso que Deus castiga, hein? Você imagina a criança imaginando um velho com um raio na mão lá em cima assim, ó. É esse pensamento que ela tem de Deus, porque a pessoa fala, Deus, já imagina o Thor lá em cima com um raio na mão assim. Esse não é Deus, pô. Deus jamais. Não é? Já imagina Deus tirando o cinto na mão. Porque eram esses medos, essas palavras que tinha sobre família, sobre homem, sobre hombridade, era tudo isso. Mas um dia a voz vai mudando, sim ou não? A gente, como Paulo, vai deixando as coisas de menino. E aí eu me lembro de ver meu pai, não sei se alguém aqui conhece meu pai, seu Gilson, né? Já está com seus 76 anos de idade, né? Passando por suas lutas aí, mas vencendo. Venceu 5 câncer, 5 tumor, agora venceu um tumor no sangue, né? Tem vencido, e agora está lutando com Alzheimer, mas, repita comigo assim, faz parte do processo. Está vendo? Ser homem também é isso. Ser homem é um dia você chegar numa certa idade e você voltar a ser filho. A gente chega nu no mundo, pequenininho, cresce, né? Cria filhos e netos, envelhece, diminui de novo. Do pó nós viemos e ao pó voltaremos. Ou seja, dessa vida nós não somos o quê? E não levamos nada, nem o orgulho. Tu pode ser o maior cientista do mundo, tu pode ter estudado em, não sei nem como é que fala, Harvard, não sei nem como é que fala isso. Tu pode ter estudado em Massachusetts, não sei nem como é que fala. Tu pode ter estudado nas maiores faculdades do mundo. Mas quando a gente envelhece, a gente depende de alguém. Para pegar sol. Eu já falo com meus filhos, se eu ficar velhinha assim, eu quero que alguém me bote minha cadeira no sol. Eu quero ali pegar o sol, glorificar a Deus, me bote sentado no teclado, para me dar uns brados de glória, né? Me bote sentado lá no altar da igreja, deixa eu lá quietinho. Não é isso mesmo. Minha esposa está ali, Jesus, tomara que ele vá logo, minha irmã. Vai dar trabalho. Vou falar igual aquele cara, deu trabalho para fazer, é exclusivo, né? Corta para mim. Então eu me lembro do meu pai, meu querido e saudoso pai, que Deus tem permitido ele estar conosco, e eu glorifico a Deus por isso, fazendo a barba. Então qual era o maior sonho que eu tinha? Ter barba. Não era fazer a barba. O maior sonho que eu tinha como criança era o quê? Ter barba. É só você olhar que, né? Em cima não nasce, mas eu compenso embaixo. Não é assim? E aí eu via meu pai fazendo a barba, e eu olhava para ele e eu via a hombridade, a masculinidade do meu pai. Porque na minha época, bigode, galera do bigode grosso, né? Bigodão, galera de respeito, bigode era coisa de respeito, era masculinidade. Os homens da minha geração tinham cara de homem. Homem da minha geração não tinha cheiro de cachemir buquê. Não tinha. Homem da nossa geração, os homens mais velhos, né? Os meus tios, meus pais, eram lenhadores, né? Eram homens que tinham cheiro de homem. Os homens hoje em dia têm cheiro de baby blue. Diga misericórdia. Eu não lembro do meu pai na manicure fazia unha. Eu nunca vi o meu pai na manicure fazia unha. Não estou dizendo que isso deixa de ser homem, não, gente. Tu lembra do meu tio Antônio fazer unha na manicure? Não. Eu sou da geração que quem cortava o cabelo dos filhos homens era quem? Pode falar, pessoal. Era o pai. Eu chorava, meu pai, senta aí, era tortura, meu irmão. Porque meu pai não sabia cortar, ficava um caminho de rato, mas ele queria o quê? Cortar meu cabelo. Eu não sei se o Domingo, se o Renato também, meu tio, cortava o cabelo dele. Cortava não, né? Cortava, misericórdia, pai. Então era da família Goulart mesmo. Mas o que isso tem a ver, pastor, com a importância do pai na família? O exemplo. Eu me lembro que eu morei na Taquara e a igreja a qual eu fazia parte como pastor, e lá eu não era pastor presidente, o pastor não podia ter barba.
O pastor não podia ter fio nenhum, tinha que estar sempre limpinho para estar aparecendo na televisão, né? Tinha que estar sempre com o cabelo cortado, e a gente respeitava a regra da igreja. Então, meu filho, quase toda semana eu estava fazendo o quê? Barba. E o Gilson era pequenininho, estava sempre no banheiro. Um dia, criança está brincando, fez silêncio, aconteceu o quê? Um dia eu escutei um silêncio, Rosa, cadê o Gilcinho? Corri no banheiro, ele já estava com a cara cheia de espuma, assim, ó. E estava com o Presto Barba na mão. Gente, ele ia o quê? Se cortar. Ele já estava... O que ele está fazendo aí? Ele chega, se tremeu assim. Vai, o que está fazendo aí? Eu vou fazer barba. Que barba, rapaz? Me dá isso aqui. Tu vai se cortar todo. Aí, claro que no psicológico eu brinquei com ele, né? Eu virei ao contrário. Deixa que o papai faz para você. Que a gente tem que ser participativo, incentivador. Aí brinquei com ele e tal. Mas isso me chamou a atenção de uma coisa. Que, na verdade, o meu filho me via como o quê? Como meu exemplo, amém? O meu filho me via como o quê? Como meu exemplo. Exemplo. Vou falar uma coisa para você. Eu vejo as mulheres, elas não têm dificuldade nenhuma de celebrar seu lado feminino. As mulheres falam de cabelo, gente, com uma maestria. Elas falam de cor de cabelo. Elas falam do fio que estava quebrado na ponta. Elas estão no metrô. Você viu a menina que estava lá no guichê, o cabelo dela estava uma ponta amarela e em cima estava quebrado. Ela vê a raiz do cabelo da mulher. Elas conseguem enxergar. Vai todo mundo arrumado para o casamento. Os homens, e aí, meu camarada tal, as mulheres se miram assim de pé a cabeça. Elas olham o dedão do pé, o fio do cabelo, elas sabem. A mulher não tem problema em celebrar a sua feminilidade. Quem está me fazendo compreender? É errado? Não, tem que celebrar mesmo, tem que ser feminina. Mas os homens, nós homens, temos dificuldade de celebrar a nossa hombridade. Amém? Claro que nós não vamos celebrar a nossa hombridade, não é no salão de cabeleireiro, né? Não é isso, né? Homem tem outras maneiras, né? O homem da atualidade, da geração atual, eles estão perdendo as características de celebrar os traços da sua masculinidade, porque a sociedade está querendo dizer para o homem que ele tem que ser igual à mulher. Você quer ver uma coisa? Os maiores estilistas, homens ou mulheres? Os maiores cabeleireiros, homens ou mulheres? Os maiores cozinheiros, homens ou mulheres? Não estou entendendo. Tem alguma coisa errada. Outro dia eu vi na passarela um homem ensinando as mulheres a desfilar. E eu falei, tem alguma coisa errada. O perfil das mulheres tem que ser ensinado pelos homens. E agora as mulheres... Melhor não falar não. Fui pregar numa igreja, rapaz. Fui pregar numa igreja. Cheguei lá, o pastor estava com a calça toda apertadinha. De elástico, sei lá o que é aquilo. Um tênisinho mais alto, eu olhei e falei, meu Deus. Falei, Jeová. É moderno demais para mim. Então, assim, tem coisas que a gente não celebra a nossa masculinidade. Gente, não estou dizendo que a gente não pode ser moderno, não. Eu olho para o meu filho ali, usando calça de 1960, risca de giz, né? Que eles acham que é novo, eles não acham que é novo. Ah, estou na moda, risca de giz. Ih, filho, risca de giz é antigo. Aí, pai, boca de sino. Ih, rapaz, boca de sino é antigo, para de ser bobo, vocês não sabem de nada, rapaz. Boca de sino, vocês não sabem de nada. Isso é antigo, nada se inventa, tudo se copia, se melhora, não é verdade? Mas nós homens agora perdemos isso, de celebrar a nossa masculinidade. Mas preste atenção, isso não pode ser definido apenas como o lugar onde eu como, isso não pode ser definido apenas pelo esporte que você pratica, ou pelo tipo de programa de televisão que você vê, não, nós precisamos entender que celebrar a masculinidade vai muito além de entender os aspectos naturais, e eu vou te falar na perspectiva bíblica, diga a glória a Deus, porque tem que estar dentro da Bíblia, na perspectiva bíblica é encarnar um homem que Deus espera que nós sejamos. Eu quero que os homens repitam comigo. O homem que Deus espera que eu seja. Amém? E eu vou dizer para você, e repita comigo. Um homem de verdade. Um homem de credibilidade.
Um homem de firmeza. Um homem de confiança. Amém? Mulheres de Deus, hoje vocês vão levar para casa um homem completo. Porque quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, ele não colocou lá para ele ficar felizão, peladão, não. Ele deu ao homem, preste atenção, duas responsabilidades. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden, diga assim comigo, para lavrar a terra e para guardar. Preste atenção. Mas vamos deixar o lado guardar, que envolve o aspecto protetor do homem, de fora dessa conversa de hoje. E nós vamos nos concentrar do lado lavrar. Lavrar significa, diga comigo, trabalhar. E falar até mais devagar. Agora pega para o homem, trabalhar. Que fala, homem de Deus, do aspecto provedor. Eu sei que nós temos vivido, mulheres de Deus. Cadê as mulheres de Deus? Diga, eia! Rapaz, elas choveram agora, hein? Deu um banho agora, misericórdia. Quase que eu fui para casa agora. Eu sei que hoje em dia nós temos vivido uma sociedade onde as mulheres têm uma autonomia, e eu acredito que isso é louvável, amém? A mulher tem que crescer mesmo, elas têm condições de sustentar, às vezes a si mesma e a própria casa. Se a minha esposa quiser ganhar 10 mil e sustentar, eu dou glória a Deus. Dou glória a Deus. Só que eu vou mostrar para ela que eu continuo com a minha hombridade. Independente de se ela ganha mais do que eu ou se ela ganha menos. Quem está compreendendo? As mulheres estão crescendo, gente, no mercado de trabalho, no conhecimento. E nós não queremos de forma alguma, impedir o sucesso das mulheres, não. Mas isso jamais, homens, preste atenção, jamais deveria ser justificativa para que homens se tornem, diga assim comigo, omisso. Só o pastor João fala, né? Cadê os homens dessa igreja? Diga assim, mulheres, omissos. Isso. Não pode se omitir, não, pô. No culto não pode se omitir, não. Mentalmente. Não pode ser omisso, tem que ter responsabilidade. Tu só vê as mulheres agora cutucando. Aí, tá vendo? Pá, te falei, tá vendo? Nós temos que responsabilidade que Deus deu para a gente. Se nós olharmos para a palavra de Deus, percebemos que antes mesmo de Deus criar uma esposa para Adão, Adão estava lá, felizão, amém? Como diz o pastor Cláudio Duarte, felizão, né? No jardim do Éden. Deus tá feliz demais, Adão. Vou criar um problema para você. Adão estava lá no jardim do Éden, mas antes de Deus criar a mulher, Deus dá para Adão uma ordem, um trabalho. E a ordem bíblica, lá no livro de Provérbios, quem quiser pode anotar, hein? Lá no livro de Provérbios, ele nos faz a mesma declaração. Pastor, que capítulo? Capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Ele diz assim, cuida... Peraí, tem um homem que pode ler para mim, um homem de Deus? Fica de pé e lê para mim. Não, sem você não, você é suspeito, Gilson. Outro vaso, quero outro vaso. Outro que não falou nada aqui hoje. Que está com a Bíblia aberta aí. Alguém abre para ele aí, para ele disfarçar, para a gente acreditar que foi ele que abriu. Dá uma moral pro teu... Abre aí para ele ler, esse varão. Lê, Juan, vai, Juan, fica de pé aí. Provérbios 24, versículo 27. Representa, Juan, vai. Eita, é forte, hein? Obrigado, Juan. É isso mesmo. Preste atenção, hein? Olha o que ele manda fazer primeiro. Olha o que ele manda fazer primeiro, antes de dar Eva, antes de você ter a sua Eva. Ele diz lá no versículo 24, cuida dos teus negócios. Da onde? Lá de fora. Apronta a tua lavoura no campo e depois constrói a tua casa. Edificar a casa aqui não é construir o lugar da habitação física. Ele está falando de respeito, amém? De construir família. Deus está de novo dizendo ao homem, antes de se casar, antes de formar sua família, garanta o cuidado nos seus negócios. E da tua lavoura, e do teu próprio sustento. Eu olho para hoje, para os dias de hoje, tem uma garotada que está empolgada em casar, em formar família, sonhando alto com essas coisas.
mas fazendo pouco a respeito de quê, igreja? Então, como a gente estava falando, a importância do homem dentro de casa. Mesmo que você diga assim, pastor, mas eu sou viúva, pastor, mas eu sou solteira, mas é importante a presença do homem, principalmente se destacando como homem de Deus. Diga a glória a Deus. Até aqui eu me fiz compreender? Eu entendo muito pouco, né, sobre algumas profissões, então eu ia até falar no tocante a profissões, mas eu vou dizer para você, para ser um homem de verdade, no que diz a perspectiva bíblica, ele não está falando de virilidade, amém? Não é se você é alguém que fala grosso ou que fala o quê? Não é se você tem barba grande ou não. Homem de verdade é quando a gente entende o lugar onde Deus estabeleceu e como nós, como homens de Deus, devemos funcionar. Diga amém. E isso começa quando a gente começa a entender o papel, e eu quero falar com você. O primeiro papel chama-se, diga, provedor. Provedor. O homem de Deus, ele tem que prover o sustento da sua família, de saber que temos que cuidar da nossa casa e que temos de nos doar por ela. Aliás, a Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, negou o quê? A fé. E é pior do que o incrédulo, hein? Vou repetir, se alguém não cuida dos seus, negou o quê? A fé. E é pior do que o incrédulo. Meu Deus, hein? E o cuidado ali é o sustento material. Homem nenhum deveria negligenciar o sustento da sua casa. Homem nenhum deveria deixar de se doar pela sua família. E essas características, irmão, estão simplesmente sumindo da sociedade. Agora, o homem de verdade entende que ele é o quê? Diga assim comigo, o cabeça. Pô, e olha que eu tenho uma cabeça, ainda fiz assim para ver se alguém se ligava, né? Ainda dei um toque. Ele é o cabeça do lar. Ele entende que Deus o estabeleceu numa posição de governo. Agora, isso não significa que ele confunde, pastor João, a autoridade com autoritarismo. São coisas completamente o quê? Diferentes. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros que eram responsáveis pelo governo da igreja, ele diz que eles não deveriam ser dominadores do povo, ou seja, a gente governa servindo, amém? Cadê os homens de Deus? Nós governamos servindo, nós não governamos dominando. Antigamente era uma geração que era dominada pelo chicote. A vara de goiabeira cantava, sim ou não? Era na base da vara de goiabeira, mas isso não funciona mais. Então, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, vamos lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Qual foi a forma que Deus demonstra que Jesus, ele é o espelho? De que forma, como ele se doou para a igreja? Ele se fez frágil, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz assim, maridos, vou falar, eu posso falar? Não trateis as vossas esposas com o quê? Com aspereza, com ignorância. Tem homem que é um cavalo, né? Eita cavalo, coice, jumento, né? Não trateis as vossas esposas com aspereza. Sem homem de verdade, não é o tom da voz e nem a maneira com que você fala com a sua esposa. É o quanto você a ama, diga amém. É o quanto você a honra, é o quanto você luta pelo sustento dela e dos seus filhos, é o quanto você doa, e é antes de mais nada, meu irmão, ser um exemplo, amém? Quando a Bíblia fala do homem como cabeça, ela está falando dele como líder. Diga glória a Deus. Alguns homens querem ser líder da sua própria casa, só no sentido natural, mas na hora de buscar a Deus, eles praticamente terceirizam isso para suas esposas. Lê a Bíblia, minha esposa lê. Ah não, pastor, orar é coisa de mulher, minha mulher ora. Buscar a Deus, não, buscar a Deus, a minha mulher vai na igreja, ela está na igreja e ela ora por mim. Meu irmão, se você quer de fato ser um homem de verdade, você tem que entender que ser cabeça é liderar, e liderar é o que nós fazemos pelo exemplo. Jesus diz, assim como eu vos fiz, façam vocês.
também. Ou seja, nós temos que ser os primeiros a nos posicionar buscando a Deus. Sabe o que me chama a atenção? Deixa eu beber um gole d'água aqui. Meu Deus, 9:03. Jesus Cristo. 9:03, chegamos aqui 3 horas. Que família para falar, hein? Eu sei que vocês estão cansados, mas vai valer a pena, amém? Vai valer a pena a presença de Deus. Está acostumado já, o pastor João quase não fala, né? Preste atenção. Eu me lembro de Gilcinho com 4 anos de idade e eu chegando de madrugada para orar. Cheguei da rádio. Estava fazendo programa de rádio, cheguei da rádio, eu tinha feito um voto que eu ia orar de madrugada. Dobrei meu joelho, estou crente que essa criatura estava dormindo. Olhei do lado, uma cabeça branca, meu filho de joelho dobrado, com 4 anos de idade. Não sei o que ele estava falando, que ele olhava para mim e fazia... Mas eu falei, caramba, exemplo arrasta. Então meu filho sempre teve um exemplo de hombridade. Quem está entendendo? Nós temos que nos posicionar buscando a Deus, nos enchendo da presença de Deus, nos comprometendo com o Senhor na sua palavra. Diga glória a Deus. Eu quero encerrar, pastora Meire, pastor João, e eu vou deixar só os tópicos aqui, porque senão eu vou me estender muito. O homem precisa entender, né, que ele tem uma liderança, e ele tem que ser referência, ele tem que ser um legado para com os seus filhos, para com a sua esposa, né? Hoje eu vejo meu filho pregando, e eu me encho de alegria, né? E eu sei que ele busca o caminho dele, ele não vai ser igual a mim. Ele vai ter a maneira dele pregar, a maneira dele buscar a Deus, a maneira dele ser. Ele vai ser o pai que ele deseja ser, mas ele teve exemplo. Eu tenho exemplo do meu pai. Eu nunca vi o meu pai levantar a mão para minha mãe, eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Então eu tenho um exemplo de família. Então, homens de Deus, a importância do homem na família. Nós temos responsabilidades, diga assim, como pai e como esposo. Até aqui eu me fiz compreender, homens? A nossa liderança tem que ser porque eu grito, porque eu mostro que eu sou forte, ou porque eu amo, porque eu arrasto dando exemplo de respeito. Quem está compreendendo? O legado que você vai deixar é mais importante do que a herança. Qual foi a herança que Davi deixou para Salomão? Nada. Davi pegou todo o ouro que ele tinha, Davi pegou toda a fortuna que ele tinha para construir o quê? O templo para Deus. A herança que Davi deixou para Salomão deveria ser uma herança de exemplo. Nós temos que ser o modelo de homem para os nossos filhos. Provérbio 22:15. Amém? Provérbio 22:15. Mas agora pode ler, mais um homem de Deus aí, Gilson, pode ler agora. Isso. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Preste atenção. Tem pai que ele não sabe dizer não para o filho. Se você não dizer não para o teu filho agora, que ele está numa idade, quando chegar na idade em que ele já for adulto, ele não vai saber ouvir não de ninguém. Quando você vê falar assim, o cara matou a esposa, essa semana mesmo vi na televisão, né? O cara matou a filha, gente, quem viu? Matou a nenenzinha, amarrou ela com requinte de crueldade. Quando eu vi aquilo eu falei, misericórdia, pai, não me faz pecar não, nesse momento a gente peca, né? Que dá uma ira no coração. O cara matou a filha para atingir a ex-mulher. Como que pode? Atrocidade. Que modelo de homem é esse para a sociedade? Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te falar aqui de um homem que não foi exemplo para os filhos. Eli não foi exemplo para os filhos. Como é que era o nome dos filhos de Eli? Ofni e Finéias. Eu faço uma confusão danada, eu faço a Nadab e Abiú, misturando na minha cabeça, nada a ver. Outro dia eu falei que Jacó desceu da árvore, Zaqueu, uma confusão danada.
Tô vendo meu filho lá de trás assim, não, pai. Aí eu falei, não, aí Jacó desceu, Zaqueu subiu, vai tudo certo. É tanta gente na Bíblia que tem uma confusão na cabeça. Tem horas que eu vejo meu filho lá atrás assim, e Deus opera assim mesmo, Deus vai em frente, vai embora. Mas Eli não foi um exemplo de pai, porque ele viu que os filhos estavam fazendo aquilo que era errado, mexendo nos utensílios da casa do Senhor, comendo das ofertas, fazendo aquilo que era errado, prostituindo, mas ele não falou o quê? Ficou quietinho. É muito triste isso. Hoje em dia eu vejo mãe que quando vai na escola, rapaz, eu fui na Gilberta Amado um dia desse buscar as filhas da Tamires, né, que eu acho que ela não pôde ir, me ligou. E a mãe brigando com a professora, você falou isso com a minha filha, eu vou te arrebentar, quase dando voadora na professora. Eu sou de uma geração que a minha mãe falava assim, o que tu falou para a professora? Se a professora, eu estudei na Francisco Lisboa, a tia Telma, se a tia Telma falar alguma coisa, eu te arrebento. Era ao contrário. A professora era uma segunda mãe. Mas hoje eu vejo uma geração que minha mãe nunca foi na porta de ninguém falar, teu filho bateu no meu filho. Nunca. Mesmo que eu apanhasse. Eu apanhava 2 vezes, apanhava pela pessoa na rua e quando chegava em casa apanhava de novo. Ah, o Bareta te bateu, vai apanhar de novo, para tu aprender, mas não apanhar na rua. Ah, o fulano te bateu, vai apanhar de novo. Mas ela nunca foi no portão dos outros. Ela nunca defendeu os meus erros. Nunca. Quando eu conheci a pastora Rosângela para namorar, ela me chamou e falou, vem cá, senta aqui. Não coloquei filho no mundo para fazer bagunça com o filho dos outros, não. Eu falei, não, mãe, eu vou casar com ela, eu acho bom. E eu já era homem de Deus, já estava na igreja. Minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça ou nos meus erros, até hoje. Gente, até hoje, minha mãe tem 74 anos, eu acho, 75. Até hoje é benção mãe, benção pai. E o dia que eu não passo lá embaixo, ela me liga, lá para cima. Você nem veio aqui hoje, hein? Porque é respeito, amém? Ela é minha mãe, está desse tamaninho, mas é minha mãe. Ela me colocou no mundo, ela me ensinou a respeitar. Então, o modelo que eu tenho de pai, em respeito para com a esposa, é como eu trato a minha esposa, é como meu filho vê. Mas ele não disse não para os seus filhos. Vamos falar de Davi. Davi foi um bom pai? Davi foi um exemplo de pai? Não foi, não. Davi viu o seu sobrinho, olha só, Davi soube que o seu sobrinho matou o general de Israel. O sobrinho de Davi matou o general de Israel. E ele não fez o quê? Nada. Davi tinha problema. Quando era na família dos outros, mata. Faz justiça, passa a espada. Mas quando era na família dele, quando era para cortar onde? Na própria carne ele tinha dificuldade. Quando o seu filho, acho que é Aminon, né? Ele estuprou a própria irmã, não é isso? Quando ele fez um incesto, quando ele violentou a própria irmã, o que Davi tinha que ter feito? Vai ser punido, vai ser preso, vai pagar pelo que você fez. Não, botou panos o quê? Panos quentes. Aí, sabe o que acontece? O outro irmão foi lá e matou. Absalão foi lá e matou. Gente, olha que desgraça. Nós estamos falando de bons exemplos ou de maus exemplos? Está dentro da Bíblia. Sabe o que é interessante? A Bíblia não esconde nada. Nem dos grandes homens. A Bíblia não esconde o quê? Nada, nada, nada. E se a gente for continuar, a gente vai dar vários exemplos. Mas nós também temos modelos de homens, amém? Nós também temos modelos de homens, homens de caráter. E qual é o modelo que nós temos que ser para a sociedade? Eu vou falar do primeiro homem, diga assim, Paulo. Evangelista Paulo. Um homem que passou todo tipo de sofrimento nessa vida por amor a Cristo. Amém? Eu não consigo nem pensar que tenha sofrido tanto por causa de Jesus como Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 28, Paulo foi espancado, aprisionado, açoitado, apedrejado, naufragado, passou fome e sede e sofreu fadiga, foi exposto ao frio, enfrentou a ameaça de salteadores gentios e dos próprios irmãos judeus.
Isso tudo porque Paulo não se envergonhou do evangelho. Diga glória a Deus. Romanos 1,16. Isso faz dele um dos maiores homens da Bíblia. Eu vou te falar outro. João Batista. Jesus disse sobre João que entre os homens nascidos de mulher não havia maior do que quem? Maior do que João, Mateus 11:11. Esse foi aquele sobre quem está escrito, né? João não tinha medo. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Vamos falar de Abraão? Abraão foi o fiel. Diga glória a Deus. Abraão queria dar o próprio filho. Moisés foi manso. E se for assim, a gente vai continuar. Vai até amanhã. Também temos Jó. Jó foi um homem justo. Encontrei um homem justo, íntegro, reto, fiel e temente a quem? Agora eu pergunto para vocês. E que se desvia do mal. Agora o mais importante para a gente fazer a oração. Para me passar aqui a oração para os pastores. Como nós podemos fazer com que o coração dos filhos se voltem aos pais e o coração dos pais se voltem aos filhos nessa nova geração tão pecaminosa? Nessa nova geração onde nós homens não podemos ter depressão. Você já escutou um homem falar que tem depressão? É difícil. Naturalmente o homem cura a depressão na cachaça. Você vê mulher falar que tem dor, você vê mulher, você vai na clínica, a família está lotada de quê? De homem ou de mulher? Porque o homem não se cuida. Como elas falaram aqui mesmo, o homem não se cuida. O homem acha que ele tem peito de aço e que isso torna ele mais forte. Ao contrário, homens de Deus, se cuidem. Homens de Deus, se cuidem. Cuidem da sua saúde, para que você possa viver muitos anos e cuidar também da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa. Eu quero terminar, pastora, falando sobre Lucas 15, 8, 9. E eu não preciso nem ler. Eu vou falar sobre a dracma perdida, como a gente pode trazer os nossos valores de volta, pastor João. A Bíblia fala, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Quantos estão comigo nessa noite? Pode dizer amém. Então, meu irmão, preste atenção, porque o que nós vamos falar aqui é muito importante. Como pastor, que nós vamos recuperar os homens, como nós vamos recuperar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Primeiro, precisamos acender a candeia da igreja. Precisamos acender a candeia. Aquela mulher, a Bíblia fala que ela buscou mais luz, porque havia falta de luz. A nossa casa está faltando a luz do Espírito Santo. Quem estava comigo aqui, ó, a pastora falou assim, gente, eu estava aqui cheio da presença de Deus, e já estava com calor, que esse altar aqui pega fogo. E eu estava aqui, e de repente a pastora falou, pastor Jesus, 2 minutinhos. E eu falei comigo, tá bom, vai descendo que eu vou cantando, já vou começar a louvar. E eu já estava louvando, e daqui a pouco eu já vi 3 homens ali já se abraçar, e aquilo já me tomou aqui, eu já fui louvando, e daqui a pouco já tinha gente pulando, aleluia, e ninguém mais queria descer, já tinha gente descendo, subindo, já escada assim, falou, eu vou voltar que o negócio está quente lá em cima, não dá para beber água não. Aquilo foi tomando conta, eu nem sabia se já estava no culto, se não estava, eu falei, pode ir, pastor. Porque a gente incendeia o coração um do outro, mas se tiver escuro, se a gente não estiver enxergando com clareza, se eu não souber o que está acontecendo com a minha esposa, se eu não botar luz, minha esposa teve depressão, minha esposa não queria tomar banho, minha esposa não queria cozinhar, e eu tinha que tomar conta da igreja, e o povo, pastor, cadê a esposa? E o que eu ia falar para o povo? Eu tive que enxergar e olhar para ela e falar e entender, eu tive que jogar luz. Quando a gente aumenta a candeia, quando a gente acende a tua casa, acende a tua lamparina, acende o Espírito Santo buscando, sabe, avivando, seja exemplo para os teus filhos. Qual foi a última vez que teus filhos te viram orando? Qual foi a última vez que os teus filhos te viram jejuando? Qual foi a última vez que teus filhos foram para o monte? Tu já foi para o monte alguma vez com os teus filhos? Eu nunca fui, pastor. Ontem eu estava no monte, estava orando por vocês lá no monte. Dobrei meu joelho lá no monte, fui lá orar, eu falei, eu vou pro monte. Atendi o casal, não foi? Deixei a pastora em casa, vamos embora, Paulinho. Botei o Paulinho no carro, fui lá pro monte. Falei, eu vou orar, eu preciso acender a minha candeia.
Nós precisamos, para voltar, para que esses valores, trazer esses valores de volta, precisamos estar com a candeia acesa, diga glória a Deus. E nessa mesma palavra da dracma, ela perdeu a dracma. A dracma, ela tinha um valor muito grande. Eu nem sei qual era o valor de uma dracma, né? Em moeda, se era uma moeda de prata, se era uma moeda de ouro, eu nunca fiz esse estudo. Mas a dracma, ela tinha um valor. Quando a gente perde coisas de valores, e está se perdendo o valor da hombridade, homens, o valor de levar uma rosa para sua esposa, o valor de levar sua esposa para jantar. Qual foi a última vez que tu levou sua esposa para jantar? Ah, eu levei, pastor, botei a mesa na varanda, levei ela para jantar. Não, qual foi a última vez que vocês saíram para dar um passeio de mão dada na praia? Ah, a gente passeia na Rua do Rio. Não, não é isso que eu estou falando, não. Qual foi a última? Acende a tua lamparina, sabe? Se apaixona de novo. Esse mês eu faço 24 anos de casado, glória a Deus. Qualquer dia desse eu mando a Gilcinha e Larissa dar um passeio. Vai dar um passeio. Uma semana, vai, ou então eu que vou dar um passeio. Vou botar aquela música, o chão vai tremer, eita glória, né? O céu vai se abrir, irmão. Tem que estar apaixonado, tem que ter intensidade, tem que ter amor, tem que ter paixão. Vem cá, pastora, tem gente que quando está namorando, vem Larissa, vem Gilson, cadê o Gilson? Vem Gilson, como é que é teu nome? Vem, você também é minha filha, vem também, vem. Vem também, você também é minha filha. Vem, você também é minha filha. Vem, você também, vem. Meus filhos, né? Aí, casou, né? Casou novinho, aí tá tudo assim. Que bonito. Tem filho, já estamos casados, tem filho. Aí tá casado, casou de novinho, né? Um aninho de casa. Já tem, vamos botar. Tá casado. Primeiro amor, tudo gêmeo, nasceu de 2 barrigadas. Então, aí tá. Aí de repente a lua apareceu. Fala, amor, a lua se escondeu. Amor, a lua se escondeu. Na nuvem, né? É porque ela inveja a sua beleza, meu amor. Né? Que lindo. De mãozinha dada, os filhos tudo coladinho. Dá mãozinha os filhos aí. Mãozinha, isso, tudo de mãozinha dada. Aí passaram 10 anos. 10 anos, agora vamos vir lá de trás. Passou 10 anos, é muito tempo, né? Vem cá de trás. Vem aqui os filhos têm que vir tudinho. 10 anos. Passou 10 anos. Agora vem os filhos. Agora ele vem na frente. Bora, gordo. Eita, mulher, rapaz. Vai acabar o jogo do Vasco, tá perdendo, vambora. Fala agora que vai chover. A lua se escondeu, fala. Amor, a lua se escondeu. É porque vai chover, sua burra. Obrigado, os atores aí. As pessoas estão acabando com amor. Toda honra seja dada a Deus, toda glória. Mas preste atenção. Está perdendo esse valor, está perdendo esse carinho. Se você ler lá sobre a dracma perdida, você vai ver que ela procurou, acendendo mais a candeia, e depois ela varreu a casa. O pecado tem destruído nossa família, o pecado tem destruído nossa casa, o pecado tem destruído nossa igreja, gente. Meu Deus! Precisamos varrer a nossa casa. Cuidado com o que você está vendo na televisão, né? Será que se eu botasse agora a Globeleza rebolando aqui, como é que tu ia ficar? Tu ia ficar, meu Deus, pastor, tu está repreendido. Ué, como é que na tua casa tu vê? Como é que na tua casa pode? Tu acha normal. Gente, eu também vejo televisão. Às vezes eu e minha esposa estamos vendo televisão, ela, Gilson, eu tiro. Fico com vergonha dos meus filhos, porque nós estamos deixando qualquer porcaria. A gente tem que varrer essas imundícias da nossa casa, acender a candeia, varrer o diabo, varrer essas porcarias da nossa casa. Eu vou te falar uma coisa para você, esse negócio de tic-tac eu tirei do meu celular. Tirei essa porcaria, rapaz. Me mandaram um vídeo para mim, mas esse vídeo era nesse negócio aí. Aí quando eu apertei, ele instalou. Eu falei, ih, rapaz. Instalou o negócio. Aí outro dia eu recebi uma mensagem para o Gilson, tinha uma morena assim, mensagem, aí eu falei, quem é? Quando eu abri, a mulher estava rebolando, falei, tá amarrado, Satanás, já tirei logo, falei, vou escolher esse tic-tac daqui do meu celular, porque começa assim, uma hora tu vê, tu fala, tá amarrado, depois tu, tá amarrado, Satanás, tá amarrado, hã? Depois tu até mostra para a esposa, olha que legal que apareceu para mim, essa morena está amarrado, né? Porque a promiscuidade vai fazendo a nossa mente viajar, e é tudo mentira, isso, aquilo é tudo ilusão.
Aquelas mulheres cheias de óleo, é tudo mentira aquilo. Aquilo é um engano, aquilo é tudo ilusão, é tudo mentira. Por isso que nós temos que varrer. Tira isso da tua mente, esse pecado. Tira essa prostituição, essa avareza, essa miséria. Então, para a gente voltar ao primeiro amor, para que esses valores voltem para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família, acende a candeia e varre o pecado da tua família. Se nós quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. Amém? Eu vou dar um exemplo para a gente terminar. Estou terminando toda hora, né? Eu me lembro que eu fui pastor lá na Gávea. E tinha um senhorzinho, o seu José Marceneiro. E a gente estava fazendo um negócio, trocando o lambri da igreja. E a gente achou um formigueiro atrás da parede. Ele falou: pastor, vou te ensinar um negócio. Pega milho ali. Aí eu peguei milho, ele botou veneno no milho. Gente, eu nunca mais esqueci isso. O seu José já faleceu. Ele botou veneno no milho. E ele falou: bota esse milho no formigueiro. E eu botei o milho no formigueiro. As formigas pegaram o milho e levaram para onde? Aí eu falei: e é isso, José? Ele: fica olhando. Daqui a pouco eu percebi que as formigas trouxeram o milho de volta para fora da onde? E também trouxeram formigas mortas. Tem coisas que você leva para dentro da sua casa que é veneno. Tem pessoas levando mágoa, tristeza. Tem pessoas envenenadas. Ela é envenenada no trabalho magoaram ela, no trabalho falaram mal dela, no trabalho falaram um monte de coisa. E ela pega aquele veneno e leva para onde? Para dentro de casa. Se a formiga aprendeu que ela pode decidir e escolher que aquilo faz mal para o formigueiro, nós temos que aprender com a formiga. A Bíblia fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o seu José me ensinou isso, um senhor. Tem coisas que na faculdade não ensina, só o tempo. Tem pessoas que nunca fizeram faculdade, moram na roça, mas têm uma sabedoria fantástica. E essa formiga me ensinou isso, que eu decido o que fica dentro do meu formigueiro. Eu não quero que ninguém... Hoje mesmo eu estava atendendo um irmão, e eu falei para ele: irmão, eu não quero. Não, pastor, o que eu falei? Negativo, eu não quero. É eu que decido o que eu quero dentro da minha igreja ou não. É eu que decido o que eu quero dentro do meu formigueiro ou não. Eu não quero. E ponto final. Ou você vai deixar as pessoas chegarem na sua casa, sentarem no teu sofá, fumar dentro da tua casa, beber dentro da tua casa, cheirar dentro da tua casa, fumar maconha dentro da tua casa, e você não pode falar o quê? Eu sei que cada caso é um caso. Tem mulheres que, infelizmente, vivem com um marido que ainda não aceitou Jesus. Mas como que eu me revolto contra isso, pastor? Ah, irmã, vai para o joelho, vai para a oração, vai para a batalha com Deus. Se Deus ouviu a oração de Ana, Ele também vai ouvir a sua. E eu encerro, pastora Meire, dizendo que essa mulher, ela, além de acender a candeia, pastora Priscila, varrer a casa, ela procurou com mais diligência, ela procurou com mais cuidado. Aquela mulher procurou o seu valor perdido. Tem crentes que chora no apelo: vem aqui, aí ele chora, mas depois não dá um passo para alcançar aquilo que perdeu na sua vida espiritual, familiar. A mulher da nossa história aqui, ela empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isso fala de disposição de conserto. E nessa noite, meu irmão, nessa noite, eu trouxe a minha família, meu filho, minha esposa e minha filha, que nada somos, mas que fomos separados por Deus, e eu dei glória a Deus por isso. Hoje eu olho a família, do meu primo pastor João, a minha prima aqui louvando com a gente, vejo o pastor Priscila, minha prima, vejo vocês aqui que foram escolhidos hoje, vocês foram escolhidos, agraciados com essa mensagem. E eu vou falar uma coisa para vocês: nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Meu irmão, nunca mais. Sabe por quê? A partir de hoje você vai entender que o seu casamento, a sua família é um propósito. Quem aqui é mãe, não desista do seu filho. Eu só estou aqui nesse altar porque a minha mãe sempre orou por mim. Eu só estou aqui nesse altar, um dia eu e meu primo Tiago sendo batizado nas águas, entregando a vida para Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu não tenho dúvida. Um dia eu encontrei minha prima no mercado, a Lana, minha prima, vi pequenininha, a Lana. Aos olhos humanos,
As pessoas vão falar, mas não está com Deus. Mas os meus olhos, os meus olhos são olhos de quem tem fé. A Bíblia fala, onde abundou o pecado. E um dia o pastor João vai falar assim, pastor Gilson, tem como me emprestar o batistério lá que eu vou batizar a Lana? E nesse dia nós vamos rir junto, ó. Nesse dia nós vamos chorar e nós vamos rir junto. Ah, pastor, esse é sonho, meu irmão, eu posso sonhar. Por que você guardou teu sonho na gaveta? Por que você desistiu do teu filho? Por que você desistiu da tua família? Rapaz, quando eu vejo o Ivaldo postando glória a Deus na internet, hoje eu converso com o meu primo Ivaldo, ele postando culto, postando coisa, eu falo como o Senhor alcançou a família na Meteliette, como o Senhor alcançou a família do meu tio Ivo, como o Senhor também alcança a tua casa. Mas mãe, pai, não desista da tua família. Amém? E eu passo aqui a oração para o pastor João e para a pastora Meire, ou vocês me permitem fazer essa oração? Posso fazer essa oração? Mas eu queria fazer diferente. Todo pastor faz apelo, não faz? Vem aqui na frente, vem ali atrás. Só que dessa vez eu queria convidar toda a igreja. Eu sei que eu não pedi o pastor João, e eu queria fazer diferente, pastor, não quero que você se sinta magoado, não. Eu queria convidar todo mundo para subir aqui no altar. Pode, pastor? Sabe por quê? Aí de baixo é fácil, irmão. Só que você só vai subir nesse altar se você firmar um compromisso com Deus. Que compromisso? De vir buscar domingo pela tua família, pela tua vida, de vir acender essa candeia, porque, meu irmão, altar é lugar de sacrifício. Altar não é lugar de brincadeira, não. Altar é lugar de aliança. Deus não abriu essa porta aqui para ninguém vir aqui fazer cara de paisagem. Você não veio sábado, tu podia estar fazendo tudo, cabelo, unha, tu podia estar fazendo tudo, mas sábado tu ficou de 3 horas da tarde a quase 10 horas da noite, porque Deus quer renovar uma aliança contigo. Deus quer te dar uma nova aliança nessa noite, como Ele tem me dado todos os dias. Amém? E eu queria convidar todos vocês a subir aqui no altar. Se você quer fazer essa aliança, eu queria que os pastores me ajudassem. Sobe aqui no altar. Sobe aqui nesse altar se você quer renovar essa aliança. Sobe aqui nesse altar, nós vamos cantar um louvor e eu vou orar com vocês. Aleluias. Sobe aqui nesse altar. Altar é lugar de sacrifício. Já vai tomando posição aqui no altar. Eu não sei se você vai encostar na parede, se você vai virar para lá, se você vai dobrar o joelho. Aleluias. Aleluia, Espírito Santo. Pai, é aqui no altar, Pai. É aqui no altar que a tua igreja está hoje, Pai. É diferente. Eu sei que é diferente, Pai, mas é aqui no altar. Não terminamos fora do altar, não, Pai. É no altar, Espírito Santo. Aleluia, te adoramos, Pai. É tempo de buscar a sua dracma. É tempo de renovar a tua família, meu irmão. É tempo de renovar a tua igreja, renovar teu coração. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, oh Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas? Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Aleluias. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir.
Deus de um Deus que não é homem. Essa noite é diferente, é especial. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare para ele, segue os teus olhos, Jesus, aleluias. Segue os teus olhos. Faça dessa canção uma oração. Sempre atentos permanecem em mim. Oh, quantos podem dizer glória a Deus nessa noite, aleluias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, posso até chorar, mas alegria, mais alegria vem. Declare, és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel, Senhor. Eu sei, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de eita, canta, aleluia. Oh, Rio Amaia, te adoramos, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levanta tuas mãos para os céus, você vai cantar assim comigo. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem, oh, não pode, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Bota a mão no teu coração e diga: Deus sabia. Eita, Deus maravilhoso. Aleluias. Tudo pode. Se conecte com o papai, se conecte com o papai, aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Abre o teu coração nessa noite, meu irmão. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Oh, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Diga mais e mais, mais e mais. É a sua conexão com o seu Pai, aleluias. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Isso, diga glória a Deus, aleluias. Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim. Oh, e que diminua eu, pra que tu cresças. Cadê o coral das mulheres de Deus cantando? Mais e mais, no santo dos santos, a taça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz que tua presença é meu. Só tua graça me faz que tua presença. Diga pra
Ele, tua presença, Senhor. Tua presença. Aquele lugar cheio de fumaça, se enchendo da presença do Espírito Santo. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. É a presença do Espírito Santo nessa noite. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Oh, aleluias, aleluias. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Olha o que o Espírito Santo diz para você, meu filho, aleluias. Se o sol se poria, eita poesia, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Ele é teu abrigo, meu irmão, diga, meu abrigo. Diga, se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. Essa noite Deus está restaurando o ministério aqui nessa noite. Aleluia. Deus está restaurando o teu ministério nessa noite, meu irmão. Você vai declarar para Ele: tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só os adoradores do Senhor vão poder dizer aleluia. Eu canto aleluia. Diga aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Hosana ao nosso Deus. Hosana nas alturas. Aleluia. Aleluia. Pode marchar, meu irmão, no Espírito nessa noite. Aleluia. Diga oh, aleluias. Hosana ao teu nome, Pai. Diga aleluias, aleluia. Diga aleluia. Os anjos dizem amém, Senhor, nessa noite. Aleluia. Diga aleluia. Eita glória. Eita glória. Oh, papai, paizinho, estamos aqui nesse altar, Pai. Queremos renovar, Pai, a nossa casa. Aleluia. Pai, queremos renovar, Pai. Diga para Ele: renova. Traz o coração dos filhos ao Pai. Diga: me dá estratégia, Pai. Me dá estratégia, Pai. Joquebede, aquela mulher foi usada por Deus e ela teve uma estratégia de construir e colocar barro, colocar betume naquele vaso. E ela pôde salvar Moisés, Pai. Queremos salvar Moisés na nossa casa. Queremos restaurar nosso casamento. Queremos restaurar nossa família. Queremos restaurar o verdadeiro amor do filho para o pai, do pai para o filho. O respeito. Essa mulher de Deus que tem orado pelo seu marido. Essa mulher de Deus que tem orado pelo seu filho, que se encontra no mundo da maconha, das drogas. Esse filho que se encontra na boca de cubo armado, Pai. Oh, Espírito Santo, é hoje, Pai. Você vai dar estratégia, o Senhor vai dar poder, vai derramar da tua unção, Pai. Derrama nessa noite da tua unção sobre essa mulher de Deus. Derrama nessa noite. Pode chorar, minha irmã. Rasga teu coração. Chora na presença do Paizinho. Chama Ele de Abba, chama Ele de Pai. Diga: Pai, eu estou aqui nesse altar. Eu não vou sair da tua presença. Deixa eu ficar todos os dias aqui na tua casa, no teu altar, te adorando, buscando
homens comprometidos, mulheres e homens comprometidos, salvar a tua família, salvar a tua casa, salva a família, converte, Pai, converte a nossa casa, começando por uma mudança. Diga para ele: Pai, eu vou mudar. A mudança que eu quero na minha família começa por mim, Pai. A mudança que eu quero no meu filho começa por mim. A mudança que eu quero no meu marido, na minha esposa, começa por mim. Diga para ele: me enche com o meu espírito. Seja cheio do Espírito nessa noite. Cheio, 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 cheio da presença. Seja cheio da Shekinah. Que a presença do Espírito Santo envolva o teu coração. Envolva teu coração, a tua vida nessa noite. Oh, pode falar em línguas, pode falar em mistério. Seja cheio da presença de Deus. Oh, novo tempo, esse altar do novo tempo é o altar, é a unção do meu Espírito sobre a vida desse pastorado, sobre a vida dessa igreja, sobre as famílias dessa igreja. Oh, sábado maravilhoso na tua presença, Pai. Oh, sábado cheio da unção do meu Espírito, Pai. Aleluias, glórias e glórias e glórias. Aleluias. Eita, Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Amém? Oh, meu Deus. A palavra do Senhor diz que um dia um grande homem de Deus, um servo do altar, estava na escala de serviço sacerdotal, mas dentro dele havia uma aflição, uma angústia, porque a sua mulher não podia gerar filhos, Isabel. E a palavra diz que enquanto ele estava ali servindo, no seu coração angustiado, aflito, porque o sonho de ser pai não tinha se realizado, um problema familiar. E a palavra diz que de repente apareceu do lado do altar. Olha que tremendo. Aonde você está agora? No altar. Apareceu um anjo do Senhor. E aquele anjo do Senhor disse para aquele homem: estaria gerando um filho no ventre da sua mulher, que estava dando um filho. O Senhor enviou um anjo para ir lá falar com aquele homem, pai de João Batista, para dizer para ele que o Senhor estava vendo a dor do coração dele. Ele estava lá servindo ao Senhor, mas ele estava sofrendo. Talvez seja o teu caso. Você tem servido ao Senhor, mas seus filhos estão afastados. Seus filhos estão em depressão. Seus filhos estão nas drogas, nos vícios, na prostituição. Talvez o seu marido no alcoolismo, nas drogas. E você está aqui servindo ao Senhor, ganhando vidas, cuidando de pessoas. E hoje o Senhor te trouxe o altar, assim como trouxe Zacarias, para falar contigo. E para dizer para você que Ele também está vendo a sua dor. Ele também está vendo a causa da sua aflição. Talvez você subiu aqui hoje e você está vivendo a dor do desemprego. Você quer sustentar sua casa, você quer suprir sua família, você quer dar uma condição melhor para sua família, e isso tem te incomodado. Isso tem gerado uma dor no teu coração. Assim como o Senhor enviou um anjo para trazer uma resposta a Zacarias, que você não saia desse altar hoje sem uma resposta do Senhor. Zacarias não saiu dali com um filho nos braços.
Lembra o que o pastor falou? É um processo. Mas ele já saiu dali com a certeza. Você não precisa sair daqui com algo concreto nas suas mãos. Se o Senhor falar com você, já é o suficiente. Já basta. Tudo que nós precisamos é te ouvir, Senhor. Nas 2 semanas atrás no PG nós falamos que a pior coisa que pode acontecer é o silêncio de Deus. Nós preferimos ouvir um não, Senhor, do que ouvir o teu silêncio. Há pessoas aqui, Senhor, buscando uma resposta. Há pessoas aqui aflitas, angustiadas. Há pessoas aqui clamando no seu secreto, no seu particular, pedindo pelo amor de Deus, Senhor, me dá uma resposta. Eu só preciso, ainda que seja um não, mas me dá uma resposta, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor. O Senhor já tem falado desde 3 horas da tarde. Eu tenho certeza que cada um aqui já recebeu a sua resposta no seu interior. Que nós possamos sair daqui, Senhor, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor nos deixou, porque eu tenho certeza que chegou o tempo de vivermos grandes e preciosas promessas de Deus dentro da nossa família. Conversões, libertações, curas, transformação de vidas, milagres, restauração financeira. Nós entregamos, Pai, como família, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Queremos, Pai, entregar a família pastoral do pastor Gilson, que está aqui conosco desde 3 horas. Amanhã eles têm culto de manhã, Senhor, mas estão aqui 10 horas da noite, te servindo, Senhor, com amor, com fidelidade, entregando o seu melhor, Senhor, sem qualquer recompensa humana, porque são teus servos, te amam, amam a sua obra. Eu sempre digo aqui na igreja que tem pessoas que vivem da obra, e tem pessoas como eles que vivem para a obra. A obra mais tira do que, Senhor. Talvez se escolhessem viver suas vidas para si, estariam vivendo hoje talvez numa condição muito melhor. Mas escolheram te amar, escolheram te servir, escolheram viver a tua obra, escolheram ouvir a tua voz e te seguir, Pai. O Senhor me traz à memória um dia que sonhei, que entrava numa rua, muita gente caminhando na mesma direção que eu, e eu ficava assustado com aquela quantidade de pessoas caminhando naquela rua, na mesma direção, com bíblias na mão, pessoas arrumadas. Eu falei, o que tem nessa rua que tem tanta gente? E quando eu chegava no final da rua, eu via um galpão enorme, com uma fachada grande, alta. Eram 2 tons de lilás na entrada, uma placa de ACM, com uma cor lilás bem diferente, e um muro lilás mais claro, um tom mais claro, com os detalhes na parede, como se fosse textura. E eu olhava e falava, nossa, que entrada linda, e as pessoas iam entrando ali, multidões de pessoas. E quando eu olhava lá em cima na placa, estava escrito: Igreja Manancial. E eu falava, nossa, é a igreja do pastor Gilson. E eu entrava dentro do templo. Era um templo grande, umas cadeiras acolchoadas, e a parede toda branca, e tinha como se fossem umas colunas amarelas douradas.
E eu olhava, o pastor Gilson estava lá no altar, pregando a mensagem, e as pessoas sentadas, a igreja enorme. Falava, nossa, que igreja linda. Pai, em nome de Jesus, que as tuas promessas se cumpram sobre a vida deste casal, Senhor. Que os teus planos se cumpram sobre a vida deste casal. Nós, como igreja que fomos abençoados, queremos nesse momento, em unidade, levantar a nossa voz a Ti e Te pedir, Pai, que as Tuas promessas se cumpram sobre a vida deste casal. Xaramanacanda suriandalabas. Ricalabaço e de quiomanaço e de cantalabas. Ai de que menecomanaço e de que antuimanai. E calaia suriantu e de menecomanai. É exatamente como tenho falado dentro de ti. Talvez tu olhes e diga, mas Senhor, a realidade não compete com aquilo que tu falas dentro de mim. Mas é exatamente como falo dentro de ti. Sim, Ele, o Senhor, cumprirá no vosso ministério tudo o que Ele tem dito dentro de ti, ó sacerdote. E é chegado esse tempo. Será algo espantoso. Será algo que a mentalidade humana não poderá compreender, porque vai acontecer de um momento para o outro. E esse tempo é chegado. Os vossos olhos verão que o vosso Deus é um Deus que cumpre no tempo determinado por Ele cada uma das suas grandes promessas. Assim, Deus, com muito temor, nós oramos como igreja em unidade e colocamos a vida desse casal, desta família nas tuas mãos. Supre todas as suas necessidades, Senhor, sejam elas de ordem financeira, sejam elas de pessoas para amá-los, para abraçá-los, para ajudá-los, de servos do altar, Senhor. Homens aliançados, mulheres aliançadas, jovens aliançados estão chegando, estão vindo. O Senhor está os enviando para aquela casa, Senhor. Nós colocamos a vida desta família nas tuas mãos, Senhor, como igreja em unidade, e te agradecemos por tudo que o Senhor ministrou ao nosso interior neste dia de sábado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você que recebeu da parte do Senhor, você que crê nesta mensagem, você que crê que uma chave dada na sua vida e grandes coisas estão chegando, só você que crê. Vamos dar um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Tem um